Pronto, vou compartilhar a tela agora de novo. Ok. Vocês estão vendo agora? Sim. Pronto. Sim. Então vamos lá. Como eu falei antes, o javali é nas civilizações antigas era considerado um ser espiritual, né? Por conta desse formato estranho que ele tem, né? Não dá para definir exatamente o que é, porque havia outros animais anteriores que tinham características parecidas, mas ele reúne características de animais, de outros animais, como se fosse uma junção de algumas espécies. E aí os povos não entendendo isso, e até hoje a gente também não entende, mas eles consideravam uma manifestação divina, né? E até cultuavam determinados animais como um ser divino, né? Ainda hoje tem situações como na Índia em que não se pode ferir um elefante. O elefante é realmente um animal, né, considerado divino. E acredito que em várias partes do mundo que a gente não conhece, ainda se mantém alguns desses cultos, né? Então, a história. A história do javali de Erimanto é Hércules sai, né, depois que ele termina a sua segunda tarefa, seu segundo trabalho, né, ele volta para Eristeu, porque o compromisso dele com o oráculo de Delfos era de ou passar 8 anos servindo a Aristeu. Então ele volta e Aristeu está desesperado porque ele não gosta de Hércules. O Hércules é muito muito forte, tinha uma fama de violento e ele era uma pessoa vulnerável. Então ele tinha medo que ele quisesse também tomar o trono dele. E ele diz para o pessoal: não deixa ele entrar aqui não, que eu não quero conversar com ele. Mas Hércules tinha um compromisso, volta lá e fica fora dos muros da cidade e diz: não, eu quero saber o que é que você espera de mim agora. Você precisa me dar os trabalhos. É um acordo que eu tenho com o oráculo. Ele diz: eu vou pensar. Aí, de repente, o povo da cidade estava reclamando muito sobre essa destruição que estava acontecendo na cidade de Erimanto, né? Nessa cidade de Erimanto, onde tinha um grande monte e ficava, e esse javali, né? Essa aqui é o Monte Erimanto e aqui é a cidadezinha que ficava no pé do monte. Esse monte ainda existe até hoje na Grécia e essa cidade também. Essa é uma foto recente. E aí ele tinha esse javali que morava nesse monte e que descia toda noite e devastava tudo, acabava com as plantações, comia os animais, destruía tudo e era extremamente violento. Ninguém conseguia fazer nada porque não conseguiam atingi-lo. E foram se queixar com Eristeu. Eristeu disse: mas eu não posso fazer nada, é um javali, o que é que eu vou fazer? Que eu vou mandar um exército subir o monte para pegar esse javali? E eles disseram: não, mas a gente ouviu dizer que Hércules conseguiu matar a Hidra. Se ele conseguiu matar a Hidra e o leão de Nemé, ele vai conseguir vencer, destruir esse javali. Eristeu, então, pensou: bom, é uma forma de me livrar também de Hércules. Aí o que é que eu vou fazer? Eu vou mandar ele ir lá pegar esse javali, mas agora não vai ser tão fácil assim. Eu não quero que ele
destrua, mate, como ele fez com o leão e com a hidra. Ele vai ter que trazer esse javali vivo. E aí eu me livro dele de uma vez só. E chama Hércules, né, lá fora dos portões da cidade, ele lá de cima do castelo, ele diz: olha, você vai precisar ir até Erimanto e tem um javali feroz, descontrolado lá em cima do monte, você vai ter que ir lá pegar ele e trazer para mim vivo. Eu quero que você traga ele vivo. Ele disse, mas para que você quer esse javali vivo? Que maluquice é essa? Para que você quer um monstro desse vivo? Eu quero vivo, não discuta. Vai e traga ele vivo. E aí, achando que ele não ia conseguir, né? Euristeu disse, pronto, estou livre disso. Não quero mais saber dessa história. Ele vai e o que é que eu vou fazer agora? Como é que eu vou pegar esse bicho? De que forma eu vou conseguir capturar esse bicho? Quando ele vai chegar lá na cidade de Erimanto, o povo fica todo feliz porque realmente agora tinha a chance de se libertar desse monstro que estava destruindo tudo. E Hércules não fala nada, né? Diz: tá bom, me mostra aí como é que um rastro, como é que eu chego até ele. Não, isso é fácil, ele destrói tudo, é só seguir a destruição aí que você vai conseguir encontrar. Aí ele começa a ver a devastação, a loucura que está na região e vai chegando, vai subindo um monte devagar e vendo os rastros de sangue, de resto de animais e um monte de coisas que o animal ia deixando lá pelo caminho. Mas ele não encontra, não encontra. E procura, procura, um monte alto, cansado, procurando em todos os lugares, não encontra. E de repente já estava escurecendo. Ele diz: não, vou precisar descansar. Quando ele vai tentar sentar para descansar, ele ouve um grunhido. Quando ele olha para trás, ele vê o javali, o monstro lá olhando para ele. E ele diz: agora vou enfrentá-lo. O monstro, o javali olha para ele como se estivesse gozando da cara dele, dá dois grunhidos e sai. Não faz nada com ele. Ele diz: não é possível. Vou atrás dele, vai atrás dele e o javali corre na frente dele, vai se esgueirando, entrando nos lugares mais difíceis e ele sem conseguir acompanhar direito, até que chega um determinado momento que o javali desaparece da vista dele, está muito escuro, ele diz: bom, agora eu vou ter que encontrar um lugar para descansar, para dormir, porque está muito tarde, não vou ver esse bicho de noite de jeito nenhum. Aí ele deita lá para descansar, dorme. Quando é de manhã que ele acorda, quem está lá perto dele? O javali. E o javali olha para ele, faz os seus grunhidos e ele diz: agora você vai, eu vou pegar você. Quem disse? O javali se manda de novo. E ele vai, corre atrás, passa o dia inteiro nessa confusão, correndo atrás do javali, se machucando todo, se ferindo e nada. Não consegue pegar o javali, porque o javali é muito bravo. Ele diz: ó, quer saber? Eu tenho que descobrir uma forma de. Começa, né? Ele já tinha usado a inteligência dele no último trabalho. Eu tenho que achar uma forma de conseguir vencer esse javali, porque eu não posso usar minha arco, não posso usar flecha para matar, porque não é para matar, é para levar vivo. Eu tenho que lutar com ele para levar ele vivo. E aí começa a olhar ao redor, conhecer o ambiente, tentar perceber qual era a estratégia do javali. E sempre que o javali aparecia, ele tentava correr atrás e o javali mais rápido do que ele sabia, né? O monte era o monte dele, era o monte que ele vivia, tinha vivido a vida toda, então sabia todos os lugares onde podia se esconder e ele não conseguia pegar. Essa essa briga de gato e rato acabou durando 3 anos.
3 anos de perseguição. O povo já não aguentava mais, já diz, olha, não adianta nada, não sei por que Hércules não mata logo esse bicho, não sei por que ele não usa as armas que tem, a gente está ferrado mesmo, a gente vai ter que largar tudo aqui, porque a gente vai morrer de fome. Mas Hércules não desistia, continuava a perseguição. Ele tinha que entregar esse javali vivo. De repente, eles passam por um período de inverno muito forte, muito forte. O monte ficou coberto de neve. Nesses 3 anos, nunca tinha tido um inverno tão forte daquele jeito. E aí ele diz: bom, agora eu vou conseguir pegar esse danado. Começou a fazer armadilhas para pegar o javali. O javali estava muito forte, muito gordo por conta do inverno, não esperava um inverno tão frio e acabou ficando difícil para ele correr durante no meio da neve, né? Durante a nevasca. Então ele era muito difícil para se locomover. Hércules tinha mais habilidade, né? Tinha mais recursos, conseguia se locomover de forma mais fácil. Aí é nessa perseguição ele acaba atraindo o javali para uma das suas armadilhas e o javali acaba caindo na armadilha e ele consegue capturar o javali porque ele estava cansado, extremamente cansado, né? Toda aquela correria e ainda mais o peso da neve fez com que ele se cansasse, ele não conseguia mais reagir às investidas de Hércules. E Hércules pega, consegue capturar vivo, né? Pega o javali, bota nas costas e leva para Euristeu. E quando chega lá, Euristeu toma o maior susto, né? É a história engraçada que diz que ele toma um susto tão grande que ele vai se esconder dentro de um vaso, de tanto medo que ele fica do javali. E aí tira esse monstro daqui, tira esse monstro daqui. E aí ele faz o quê? O javali está domado agora, perdeu toda a sua agressividade, e ele solta o javali, libera ele para que ele possa continuar vivendo. Não tem por que matar o bicho que não está mais fazendo mal a ninguém. Ok? Alguma pergunta? Todo mundo entendeu a história? Eu tô observando aqui, Zé. Sim. Interessante, viu? Muito forte. Interessante, algumas coisas que eu me acabo de rir. Digo, rapaz, né? Você observando, mas interessante. Eu cansei só de ouvir, Jô. Que luta. Essa Ah, busca pelo espiritual é cansativa. Então, veja só. Então, tudo que tem no monte, como a gente já viu, né, na primeira etapa, a gente vai retomar a música hoje também, a gente vai fazer esses exercícios, mas subir o monte é sempre a busca da espiritualidade. Tudo que tem em cima do monte está relacionado com a, o espiritual, né? É o divino. Então, o monte representa aquilo que está acima do mundo terreno, né? Aquilo que está acima desse mundo material. Então, essa identidade com o material representa essa destruição. Então, os vícios, que é representado pelo javali, ele é uma força espiritual descontrolada. O que é uma força espiritual descontrolada? Uma força espiritual que está identificada com o mundo material, perdeu a conexão com a fonte, e aí ela acaba destruindo. E a gente pode ver isso
historicamente, né, a gente pode olhar várias situações. Então, assim, por que tantas guerras religiosas? Por que tantas pessoas com força espiritual que acabam fazendo coisas terríveis, né? Situações de estupro, de abuso, de estelionatário, tantas situações ruins que pessoas que estão usando ou que estão é, é, transmitindo algo de espiritual, acabam cometendo. E a gente, por que existe tudo isso? Porque essa espiritualidade está conectada com ou identificada com o mundo material. Então, eu estou usando, eu estou pensando que eu estou usando o mundo espiritual para servir ao mundo material. Ou seja, eu estou me servindo disso. Na verdade, é uma grande distorção. Eu não posso usar Deus para isso. Aí o que é que acontece? Eu não estou apenas destruindo fora, mas eu acabo destruindo dentro também, né? Eu acabo me tornando aquilo que eu não deveria ser, Ô né? Zé, Oi. nesse momento aí que você está nessa identidade aí, né, com o material e tendente para destruição, você falou uma coisa que ficou na minha cabeça quando o javali começa a meio que tirando onda, né? Não é tirando onda, porque se aproxima, olha assim para ele, né? Ele acorda, o javali está lá. E ele começa a ir atrás e atrás, aí você diz assim, que ele se machucou, que ele, né? Aham, Claro, né? A resistência do javali a tudo aquilo ali que já era da naturalidade dele ali de conviver, era uma e a de Hércules era outra. era O outra. que me chamou a atenção é quando você diz assim que ele parou, observou o entorno para entender qual seria, né, a Isso. estratégia disso aí. Só depois dessa observância foi que ele começou o tempo, né? Aí chega a neve, olha o tempo que levou, Uhum. né? Então, às vezes, quando a gente quer resolver as coisas a trancos e barrancos e entra no comparativo e no embate com aquilo que não é compatível com a força que a gente tem, a gente não aceita, né? É isso que está chegando assim em mim, eu estou me vendo nisso aí, né? Então, Exatamente. precisa parar, precisa pensar, precisa entender que existe uma força a mais, a minha força é até ali, onde eu posso me melhorar dentro disso. Aí vem, é onde eu me vejo aqui dentro do curso, que é uma Aham. estratégia, é uma forma de caminhar. Não sei se foi o que eu senti aqui. Perfeito, Jó, é isso mesmo. Então, essa identidade, só, assim, a identidade material com o mundo material que causa destruição, ela está representada fora no javali, mas também está dentro de Hércules, né? Lembra que Hércules vem de um processo de destruição. Então, quando ele vê o javali, ele se reconhece no javali. Ele se reconhece nessa destruição. Tanto que ele acha até que o javali está conversando com ele. Ele olha e o javali se identifica com ele, porque assim, é a minha própria espiritualidade descontrolada que está fora de mim. Né? O que está fora de mim sou eu mesmo. Lembra que a gente trabalha com a metafísica, então, assim, a mente não reconhece fora o que não está dentro. Então, eu reconheço essa coisa fora porque está dentro de mim também. Então, não é para essa força espiritual, ela está destruindo. Então, se eu for destruir essa força espiritual, o que que acontece? Eu vou estar reforçando isso. Eu não posso destruir uma força espiritual. Eu preciso recuperar ela para que eu possa libertar ela do mundo. Entendeu? Então, por isso ele não podia matar o javali. Ele tinha que capturar o javali para recuperar essa força espiritual e libertar ela do material. Então, é isso que nós temos que fazer na nossa vida. Então, às vezes as pessoas estão seguindo uma religião, por exemplo. Não, eu tenho uma religião. E aí eu acho que essa religião está ruim, que as coisas não estão bem, aí o que é que eu faço? Eu elimino isso, eu tiro isso da minha vida e vou atrás de outro lugar, achando que no outro lugar eu vou encontrar um ambiente perfeito. Não, a espiritualidade não é dos lugares, das religiões, é minha, né? É minha. Então, eu estou vendo fora o que está dentro de mim. Se está bagunçado aqui, se as coisas não estão dando certo aqui, é porque eu não estou fazendo a minha parte. Como é que eu vou mudar isso? Eu tenho que tentar entender
essa situação, entender essa religião, para que eu possa estar dando, me libertando do material, e à medida que eu me liberto, eu também posso trazer isso como exemplo para outras pessoas, né? Então, eu tenho que trabalhar sempre as coisas de fora dentro de mim, porque o que está fora é um reflexo do que está dentro, né? Então, a captura do javali vivo é extremamente importante. Não podemos destruir a nossa espiritualidade. A gente precisa evoluir dentro dela, né? E não pode dizer assim, Deus não existe, porque olha tanta coisa ruim que acontece no mundo. A gente não ouve isso com muita frequência, porque se Deus existe, como é que ele faz tanta coisa no mundo? Aí o que é que eu estou tirando a responsabilidade, colocando a responsabilidade só fora, né? Tirando de mim essa responsabilidade, estou jogando, colocando fora, colocando Deus como algo fora de mim, e aí eu estou destruindo essa ideia de Deus fora de mim. Aí eu me perco, porque eu fico só no material. Eu perco totalmente a minha conexão, a minha dualidade, a minha conexão com o que é divino, com o que é realmente espiritual. E eu vou assumir exatamente aquilo que eu acho que está errado, né? Então, todo o mal do mundo é com isso que eu vou me conectar. Já que eu acho que Deus não existe porque só existe o mal, é com isso que eu estou conectada, né? Então, eu preciso recuperar, eu preciso capturar. O que é capturar? É me aproximar, é entender, acolher tudo isso que já percebeu na história, né? Eu tenho que olhar como é que isso funciona, onde é que isso está passando, por quê, quais são as dificuldades, que ambiente é esse. Eu tenho que estar compreendendo todo esse entorno, toda essa situação, para que eu possa recuperar esse controle, né? O controle espiritual, e me libertar totalmente do domínio do mundo material, né? E aí, como é que eu venço? Como é que eu consigo essa captura? Pelo cansaço. O que representa o cansaço? O cansaço representa a minha rendição, a minha submissão. Eu preciso parar de lutar contra o que é real. Eu preciso parar de lutar contra Deus. Eu preciso parar de lutar contra a minha espiritualidade. Eu preciso me render. Eu preciso encontrar uma forma de dizer: eu sou, é, é, eu dependo da vontade de Deus. Eu dependo desse momento. E aí vem toda a história do clima, né? A história da neve. Então, por que, que a neve é o elemento que traz, que fecha essa história, né? Que traz o cansaço pleno do javali? Porque é o momento de recolhimento. O inverno, o frio, né? O frio extremo, com neve, ele é um momento de recolhimento, ele provoca esse recolhimento, esse momento em que toda a natureza se encolhe, volta-se para dentro. Então, se eu quiser recuperar a minha sanidade espiritual, eu preciso desse recolhimento, eu preciso voltar para dentro de mim mesma, né? E aí nós precisamos usar todas as ferramentas que nós temos de espiritualidade, né? Então, fazer uma oração voltada para si mesmo, não as orações que a gente costuma fazer, né? Nós temos os vícios de orar de forma descontrolada. É sempre na hora que eu estou aflita, e aí eu peço, me tire disso, resolva isso, conserte isso. Na hora que eu quero alguma coisa, eu estou pedindo, pedindo, pedindo. Isso é uma espiritualidade ainda descontrolada. Eu preciso rezar como a oração que Jesus nos ensinou, né? Então, toda essa sanidade, toda essa clareza que o Pai Nosso nos traz, né? Essa consciência clara de que estou conversando com o Pai e me comprometendo com Ele, né? Então, essa é uma forma de voltar-se para dentro. A meditação, né? Os orientais meditam muito, justamente porque
como a fala, né, já dizia Saint-Exupéry, a fala é uma fonte de maus entendidos, aí não sabe o que está dizendo, fala um monte de besteira porque não tem clareza das nossas palavras. O silêncio pode ser uma forma muito poderosa de oração. Então, as meditações orientais, elas são do silêncio. Eu simplesmente me calo. E Jesus aprendeu muito isso também dos orientais, sendo ele mesmo oriental. E ele traz para a gente isso, né, na fala dele, de se você quiser orar, entra para o seu quarto, fecha a tua porta, e lá você vai ter essa, essa conexão com Deus, né? Então, onde é o seu quarto? Dentro do seu coração. Faça silêncio, entre dentro de você, escute a voz de Deus dentro de você, né? Fique sozinho, se recolha e você vai conseguir ter essa conexão. Então, o frio, a neve, ela está muito relacionada com esse momento desse recolhimento, né? Quando eu canso de estar lutando, brigando no mundo, eu preciso me voltar para mim mesmo. Eu preciso deixar o mundo seguir o rumo dele e eu vou fazer uma escolha de olhar para mim, olhar para dentro de mim, né? E quando eu consigo controlar a minha espiritualidade, significa essa nova consciência, né? Uma consciência renovada, saber onde é que eu estou indo, o que é que eu estou fazendo, saber o momento certo de falar, né? O momento certo de me calar, saber se o lugar onde me cabe, onde não me cabe, onde eu me sinto bem, onde eu não me sinto bem, saber ter uma vida coerente com a sua relação com Deus, com a sua escolha, né? Com a escolha de estar nesse mundo. Então, eu preciso ser coerente, eu preciso ter uma vida coerente. Isso é um, um javali domado e livre, né? Sei quem eu sou e sei agora o que me cabe e que não me cabe, como vocês trouxeram, né? Aquilo que Shirley falou bem a respeito da observância dela a respeito da vida. Então, assim, estou muito no lúdico, eu preciso ver, olhar para a vida com leveza, sentir que é assim, que a vida é desse jeito e o que é que eu quero dela, o que é que me convém na vida, né? Isso vai de acordo com a escolha que eu fiz, né? As escolhas que eu estou fazendo. Alguma pergunta, gente? Não? Por enquanto, não. Tudo certo? Quase como 2 e 2 são 5. Ok, vou pronto, tirar aqui um pouquinho para a gente conversar. E aí? Shirley, Cirley, Ana, Ivonete, Anne, Eric, vamos lá. Alguma questão sobre o javali? Só. É o que mais me. Eu fiquei buscando uma identificação pelo tempo. O tempo que Hércules, o tempo da luta, né? O período de 3 anos, eu cheguei e me arrepiei. Eu disse, meu Deus, como eu não consigo buscar esse tempo das coisas, fico querendo as coisas imediatas. E aí esse imediatismo me atrapalha, porque eu esqueço tudo que fiz e não consigo pegar nada do novo que estou buscando. Realmente um descontrole. A palavra, quando você colocou descontrolada, né? Eu disse, meu Deus do céu, eu me sinto bem desse jeito, né? E o que mais me identificou foi esse tempo para observar. E que tempo é esse? Como é que a gente chama esse tempo?
Para mim, esse tempo, essa observação, é exatamente isso que eu tô fazendo aqui agora, né? Fazendo essa busca, né? Fazendo esse trabalho no momento agora. Esse tempo se chama perseverança, né? Ninguém consegue construir uma espiritualidade, uma vida espiritual sem perseverar. Essa é a perseverança. Eu não desisto. Eu não desisto, né? Então, eu preciso perseverar. Eu vou encontrando os desafios, mas eu continuo, né? Eu vou, mas eu sei que eu vou conseguir. Eu sempre estou dizendo isso para os meus clientes. Você só não desiste se você souber onde você quer chegar, né? Então, se eu acredito no reino, se eu acredito em Deus, eu quero chegar lá, eu quero fazer a vontade de Deus, eu quero viver essa experiência do reino. Então, não vou desistir porque eu tropecei, porque eu caí, porque eu me machuquei, porque eu não consegui agora, porque eu fiz de novo. Eu preciso continuar nesse processo de perseverança, né? Então, eu não desisto. Hércules não desistiu. Por quê? Porque ele sabia que ele precisava capturar vivo. Uhum. Ele não podia matar o javali. Seria muito fácil dar uma flechada e né, a distância já era. Ainda mais que ele tinha a flecha lá com o veneno da hidra, né? Então, era rapidinho destruir o javali. Mas não, ele precisava capturar, precisava pegar vivo. Então, nossa espiritualidade é assim, eu não posso desistir dela, porque eu não posso destruir minha espiritualidade. Quando eu sei que isso é quem eu sou, eu vou atrás e eu não vou desistir, né? Eu não vou desistir. Quando eu começo, eu vou continuar. Agora, esse é um ato consciente, né? Por exemplo, você é uma pessoa perseverante, mas não está consciente disso. E aí fica se enganando, achando que não está conseguindo. E toda vez que eu acho que eu não estou conseguindo, aí eu me perco. Entendeu? Eu me perco. Então, eu preciso saber, não. Eu ainda estou caminhando. Foi difícil agora, mas eu vou continuar caminhando. E essa perseverança é o que você diz, né? Eu venho para o curso, eu faço terapia, eu faço as mudanças que a minha mente está pronta para fazer na minha vida. Então, isso é perseverança. Isso é continuar caminhando, né? A perseverança, a gente vai ver depois, ela está ligada com essa constância das coisas, né? Então, perseverança e constância são dois elementos importantes para a nossa evolução. Então, eu preciso não me esquecer, né? Eu preciso não esquecer aonde eu quero chegar, que é a nossa constância, né? Eu tenho um fio condutor que está me levando até lá, e a perseverança, eu não desisto. Eu não paro, eu continuo caminhando, porque eu sei aonde é que eu quero chegar, né? Então, às vezes você vai ter as quedas, né? A gente está fazendo, tropeçando, caindo, mas a gente tem que levantar e continuar. Não vou ficar aqui no chão, não. Eu vou continuar andando. Eu vou continuar andando. E a gente vai encontrando as forças, a gente vai encontrando os sirineus que vão nos ajudando a Carregar. caminhar, né? Na vida a gente vai encontrando esses sirineus que vai ajudando a gente a Que caminhar, bom. contanto que a gente não esqueça que a gente tem que chegar no topo do monte, ok? E cria essa consciência como, Maria? Como? Como é que você cria essa consciência, minha filha, de ter consciência? Isso é uma determinação. Por exemplo, se eu acredito em Deus, o que que eu acredito em Deus? O que que eu acredito em Deus? Né? Então, Jesus deu todas as dicas. Onde é que você encontra Deus? No reino. Deus é um rei. O que é um rei? É um governante de todas as coisas, né? No caso dele, como é um rei todo-poderoso, governante de todas as coisas. Então, esse reino de Deus é um reino onde todas as coisas as boas convergem, né? O reino de Deus é um reino onde existem todas as coisas boas. Então, se eu quero as coisas boas, para onde é que eu tenho que caminhar?
na direção do reino, né? Não adianta eu me perder no mundo achando que eu estou querendo coisas boas. Eu não vou achar coisas boas no mundo. Não existe coisas boas no mundo. O que existe no mundo são equívocos, são ilusões. Eu tenho que passar por o mundo para chegar até Deus. Eu tenho que passar pelo mundo para chegar até o reino. Então, minha meta é o reino de Deus. Pronto, se isso for muito claro, isso é o segredo de todos os santos, né, de todos os homens místicos, eles sabiam que tinha algo melhor do que esse mundo e eu vou atrás disso, né? Eu vou passando por esse mundo, fazendo tudo que eu preciso fazer, né, ultrapassando meus limites, vencendo os meus desafios, porque o que eu quero é chegar lá. E como é que eu chego lá? Eu só chego lá através das coisas boas. Eu só chego lá através do bom, porque o caminho que me leva ao reino, como disse Jesus, são as coisas boas. Mas se eu estiver fixado no reino, tudo vem por acréscimo, não é assim que ele diz? Tudo vem por acréscimo. Então, essa consciência é essa fixação lá onde eu quero chegar, né? Se eu me identifico pelo mundo, com o mundo, eu vou me descontrolar, eu vou me desequilibrar. Porque eu fico criando uma fantasia de que as coisas do mundo são as coisas de Deus. Não, não existe nada de Deus no mundo. O mundo é um lugar onde a gente passa para chegar a Deus, né? A gente passa por aqui para chegar a Deus, mas o mundo em si é o nosso espaço de ilusão, né? Aí, quem foi que construiu esse mundo que a gente vive? Quem construiu esse mundo que a gente vive? Quem foi? Quem construiu esse mundo que a gente vive? Abre aí, gente, o microfone. Tá falando sem. Deus, Maria, que criou o mundo. Quem foi que criou o mundo que a gente vive? Não foi Deus que criou o mundo? Foi mesmo? Não foi, não? Não. Os animais vivem no mundo que Deus criou, os peixes vivem no mundo que Deus criou, as aves vivem no mundo que Deus criou, mas O que nós criamos. nós vivemos no mundo que nós criamos. Quem construiu a casa que eu moro fui eu. Eu vivo do trabalho que eu faço, né? Assim, eu vou nos lugares tudo, o mundo que eu vivo é o mundo que eu criei. Por isso que é um mundo de ilusão. Por isso que é um mundo de ilusão. A gente acredita nesse mundo que nós mesmos criamos. A gente tem muita dificuldade para acreditar no mundo de Deus. A gente até se sente bem quando a gente chega no mundo de Deus, né? Adora chegar na natureza, né? Passar um momentinho lá no campo, fazer de conta que é um animal e ficar na beira do mar. A gente adora o mundo de Deus, mas não vive nele. A gente não consegue essa conexão. A gente só fica um pouquinho e volta. Mas não tá errado, é porque a gente precisa mesmo dessa experiência nesse mundo que a gente criou. Porque precisamos passar por aqui para que a gente possa voltar para o reino de Deus. Não esqueça que esse foi o nosso castigo do Jardim do Éden. A gente negou Deus. Toda a mito do Éden é que a gente nega Deus. A gente quer ser Deus. E aí a gente vai ter que passar, provar que não é, entender que não é, para voltar para casa, para voltar de novo para o paraíso, voltar de novo para o Jardim do Éden. Que mais? Vamos lá participar um pouquinho para a gente fazer a nossa dinâmica. Até agora tudo bem? Aí, Ivonete? Oi, Maria. Até Eu tô agora muito tudo. confusa e com muita dor de cabeça. O que é que tem a sua cabeça? Muita dor de cabeça começou agora. Aham. E Beba, sabe bas- uma beba confusão bastante que água. eu tô bebendo? Beba bastante água, respire e pergunte qual é a confusão.
Não tente entender as coisas sozinha. Qual é a confusão? O que é que está confundindo você? Os elementos que a gente foi tá passando por vir. Que elementos? O que Jó falou foi muito pertinente, extremamente. Como ela é assim, é uma artista, ela consegue Hum, perceber os detalhes que, para a gente que não está nessa sintonia, ela sabe e uhum. traz isso para a gente. E aí a gente começa, né, a se perguntar onde é que eu estou, o que é que eu fiz, o que é que eu estou fazendo, entendeu? E aí vem a questão assim, falta humildade, no meu caso. Aí vem o orgulho, e, sabe, você perceber, errei nisso aqui, entendeu? Aí começa a vir aquilo no que você, mas que você começa, na verdade, começa a enxergar com mais clareza, É, por isso que a que eu cabeça não dói. vi, isso que eu não vi, que eu deixei de ver, e tava tudo tão claro, entendeu? Aí, sabe, a cabeça começou porque foi muitas informações, e eu tentei, peraí, aí é aquela questão, o tempo, a gente fica querendo o Relaxe, imediatismo. relaxe. Não escreva tanto. Não Não, mas queira, eu não tô não queira escrevendo tanto, segurar não, muito as coisas, né? eu Não posso queira pensando, segurar muitas coisas. A gente vai ter tempo para pensando, trabalhar isso. assimilando, entendeu? Pensando, assimilando, e aí o corpo começou a doer, a cabeça começou a É, doer. porque fica tensa, porque está É tensionando as coisas no corpo. Não isso, tensione, relaxe, apenas acolha isso. Acolha todas essas informações, porque são informações que não são Então, novas, mas são dadas de uma forma diferente, né? Que você não estava uhum, acostumada. isso. E isso acaba chocando, como você disse, começa a ver as situações, e isso acaba sendo um choque, mas não se preocupe. Apenas acolha e Isso. aquilo que você não compreendeu ainda, vai compreender. Vai chegar o Isso. momento de compreender. Entendeu? Então, apenas se veja. Realmente a fala de Jó é bom, foi boa porque trouxe essa abertura, né? Faz com que você consiga olhar as coisas mais tranquilamente. Mas todo mundo pode trazer isso. A gente precisa estar falando do que eu estou sentindo, porque enquanto eu estou contando essa história, a gente está sentindo alguma coisa. Todo mundo aí sente alguma coisa, né? É um mito, é um símbolo. Então, isso mexe com a gente. Não tem jeito para não mexer. E aí vem Eu, essa história de se ver dentro dessas situações. Diga. eu vou ali no banheiro um pouquinho, viu? Vá, vá e volte, mas continue tomando bastante água. Né? Quem mais? Vamos lá, que é para dar uma relaxada. Todo mundo vai trazer um pouco essa impressão que teve para dar uma relaxada também para a gente continuar. Hein, Anne? Anne, tá aí? Estou. Não quero falar nada. Vamos lá, coragem, mostra aí seu rosto. Aqui. Diga aí. Quero não falar disso. Fale alguma coisa. Comece, não faça, senão a cabeça começa a doer igual a Ivonete. Eu estou querendo que vocês deem uma relaxada. Deu para entender a história? Consegue ver essas situações? Uhum, ok. Eric, e aí, Eric? Eu consegui ver, meu.
eu consegui escutar a história que você falou sobre o javali. Não tô ouvindo, não, Eric. Não, é sobre a história do javali, não é isso? Isso. Eu achei muito difícil, meu, essa questão da pessoa, como Cirlei colocou aqui, sobre a questão de querer as coisas imediato. Então, a Uhum. questão da espera, às vezes, também porque às vezes a espera não lhe dá uma certeza de êxito. Então, isso, para mim, é uma coisa meio complicada. E você precisa de certeza de êxito? É porque eu sempre pareço como se estivesse jogando, só tivesse uma chance, tipo, para ter que acertar, né? Então, às vezes, quando você fica Uhum. empregando muito tempo numa coisa e depois aquela coisa desanda, aí É. parece meio que um caminho sem volta. Olha, essa fala de Eric é interessante, né? Então, eu acho que eu só estou jogando como se eu tivesse uma única chance. Então, assim, quando a gente espera as coisas, não dá certeza de êxito. A gente precisa mesmo de certeza de êxito? O que é esperança, gente? O que é esperança? Ninguém sabe o que é esperança? Diga, Jó. Esperança é acreditar naquilo que não é formulado pelo meu pensamento. Eu penso que é esperar naquilo que haverá de ser, não precisa ser o que eu quero que seja. E acreditar que aquilo que vem vai ser para o bem. A esperança está muito ligada à fé, que é acreditar nas coisas que você, acreditar agora nas coisas que você não vê, que ainda estão no futuro, mas acreditar agora. Se eu acredito agora, isso já está acontecendo comigo. Quando a gente fala do reino de Deus, a gente não vai chegar lá no reino de Deus. Se eu acredito no reino de Deus, ele acontece agora na minha vida. O reino de Deus não é um reino de justiça, de amor, de paz, né? De partilha. Então, se eu acredito no reino de Deus, eu vou começar a viver isso agora. Eu vou já colocar isso na minha vida. Entendeu? Então, o futuro não existe. Essa pressa que a gente tem é de arrastar as coisas do futuro para o presente. A gente nem sabe o que é o futuro. Não temos controle sobre isso. Essa é uma tentativa de controle, né? Então, eu preciso acreditar no meu potencial, eu preciso acreditar no que é real e que eu não consigo ver ainda, mas eu sei que é real, né? Eu sei que é real. O que é que faz com que Hércules persevere? Ele não tem dúvida nenhuma de que ele vai conseguir capturar o javali. Eu vou, eu vou capturar o javali. Eu não sei quando, mas eu vou capturar esse javali. Eu vou encontrar um jeito de capturar esse javali. E ele já está na captura. Ele está na captura. 3 anos na captura. Não é assim? Na busca. Quantos anos vocês estão na busca da espiritualidade? Perderam alguma coisa? Perderam alguma coisa? Não. Quando eu tenho consciência do que eu quero, eu não estou perdendo nada. Todos os dias eu estou mais perto do que eu quero. Todos os dias eu estou mais perto de onde eu quero chegar. Não é assim? A certeza, o êxito já está aí. Todos os dias eu ganho. Todos os dias eu venço. Eu superei o dia anterior, né? Eu superei uma dificuldade que me colocava mais distante, que me deixava mais distante da do meu objetivo. Então, os ganhos na nossa vida, os êxitos, o sucesso que a gente tanto almeja,
ele vem a conta-gotas. Ô, Ele vem Maria, gradativamente. Diga, Shirley. desde a segunda-feira, não foi depois da Páscoa, lá na Cidade Baixa, uma gatinha pariu, e aí ela ficou no telhado dos outros, né? A abençoada da vizinha pegou a gata para castrar, e aí eu acho que ela vendeu a gata. Aí ficaram os quatro filhotinhos lá, sozinhos. Aí bota a escada para subir no telhado, quem é que sobe? A mais bonita. Fique A mais bonita, muito bem. Foram 4 dias para conseguir capturar os quatro gatinhos, mas agora já foram adotados, e a gente viveu essa luta aí. Os bichinhos Pois lá é, tudo abandonado, que levaram a mãe, depois tava bonita para subir no telhado, para montar a arapuca, mas deu pois certo. é. Teve esperança. Perseverança. Eu vou conseguir. Eu vou conseguir. Entendeu? Eu não preciso das coisas imediatas. Eu vou conseguir. Ninguém, gente, as grandes coisas, as grandes obras, as grandes invenções desse mundo não foram feitas de um dia para outro. Nada foi feito de um dia para outro. Até o mundo foi construído em 7 dias. 7 dias não são 7 dias nossos. Sete é um número que representa uma perfeição. Foi tentado, 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 até que encontrasse a melhor forma de manifestação desse mundo, né? Então, tudo na nossa vida precisa dessa perseverança e constância, né? Então, a fé, Eric, como a esperança, ela nos dá essa certeza, né? Esse êxito que você precisa ter. Na verdade, a pressa, como dizem o ditado popular, é inimiga da perfeição. A pressa não nos dá certeza nenhuma, mas a perseverança e constância, sim, porque ela é fruto da fé e a esperança, né? Fé e perseverança são praticamente a mesma coisa, segundo o apóstolo Paulo. Paulo fala uma coisa importante sobre isso. Ele diz: a fé é um modo de já possuir aquilo que se espera. A fé é um modo de já possuir aquilo que se espera, né? Então, quando a gente tem essa perseverança, é porque a gente sabe, tem consciência clara, tem convicção de onde a gente deve chegar, do que precisa ser feito, né? É o contrário do que a gente pensa no mundo. O mundo pensa que, porque a gente não sabe quanto tempo tem, se acabar a minha vida amanhã, o importante é o que eu fiz hoje, não é? O importante é o que fiz hoje na direção do meu objetivo. Isso é que é importante. E pode ser que aquilo que eu fiz hoje, e eu fiz bem feito, seja exatamente o que era necessário para que eu chegue aonde eu tenho que chegar. Quando a gente pensa nessa pressa toda, porque nós estamos identificados com o mundo material. Eu acho que a única coisa que existe é esse mundo. E eu tenho que fazer tudo logo aqui, né? Só que a gente não está aqui para ficar. Nós estamos passando por esse mundo. Nós estamos aqui só de passagem. Então, meu objetivo não pode ser esse mundo. Meu objetivo precisa estar além deste mundo. O objetivo da minha vida precisa estar sempre além desse mundo. Lembra? Tenho que subir o monte. Preciso subir o monte. Quem mais? Ana, tem alguma coisa para nos colocar? Mary, eu, assim, inicialmente me vi presa no processo, ali parada na identidade com o material, espiritual, né? E parecendo que, assim, ainda tem muito que percorrer para chegar nessa rendição, nessa liberdade, essa nova consciência, como está aí. Mas, ao mesmo tempo, assim, cada vitóriazinha, né, cada passo que a gente dá já é como se a gente chegasse, passasse por todo esse processo.
Óbvio que nosso ser, nosso todo, está longe de chegar nisso aí. Mas cada vitoriazinha, né? Cada vivência nossa que se comunga com o bem, com o bom, com a elevação, já é uma vitória, né? Já é um processo concluído de cada pedacinho. E aí, aos poucos, para não se desanimar, ter esperança de que a gente está no caminho e não desistir, né? E às vezes a gente pensa que não, estou fazendo o quê? E não estou conseguindo, parei. Mas a É, gente vai analisando as nossas vitórias e isso. prossegue. Isso é perseverança que precisa de constância. Então, a gente toda vez que a gente tem dúvida, é porque a gente ainda está muito ligado ao mundo material. A gente está querendo. O mundo material é imediatista. É imediato, quer tudo para ontem, né? É tudo, tem pressa para tudo. É como se essa pressa toda fosse burlar a morte. A morte é a nossa realidade mais eminente. Tudo que a gente quer o quê? A gente quer tranquilidade, a gente quer não se preocupar com as coisas, quer mais que a gente quer? Quer ter é, é, paz, quer ter dinheiro para não ter contas a pagar, para não ter medo dos credores. A gente quer um monte de coisa que a gente só vai encontrar na morte, segundo Osho, né? A gente quer tanto essa, essa paz nesse mundo, buscando nas coisas materiais, mas a gente só vai encontrar isso na morte. E a gente vai chegar lá, não precisa pressa, não. Não precisa pressa para morrer, a gente vai morrer, né? Tudo que a gente quer, a gente encontra na morte, a gente vai morrer, né? Então aqui a gente precisa ter essa busca consciente, busca é uma coisa consciente, busca é uma coisa de gente desperto, né? E a gente desperto, não é de quem está dormindo, não, é de quem está acordado. Então, a busca precisa ser consciente. Todos os dias eu levanto da cama e eu digo, eu quero ser uma pessoa melhor hoje. Tudo aquilo que eu fiz ontem de ruim, não vou fazer mais hoje. Eu trago conscientemente, não vou mais. Se eu encontrar uma pessoa agora que me provoque, eu não vou responder a ela. Porque ontem eu já respondi, agora chega. Hoje não vou mais responder. Entendeu? Não vou mais me deixar levar por o meu ego. Eu não sou melhor do que ninguém. Todos os dias eu preciso me dar uma tarefa diferente. Eu preciso me promover em mim mesma essa tarefa diferente. E isso já me coloca dentro de onde eu quero chegar. Isso já me coloca nessa condição que eu quero ser. Que tipo de pessoa eu quero ser no mundo? Essa é uma meta que eu posso estabelecer. Que ser humano eu quero? Essa semana a semana passada eu dei uma tarefa para uma cliente jovem. Eu digo, ó, diga para você mesmo, como é que você quer ser daqui a 6 meses? Que tipo de pessoa você quer ser daqui a 6 meses? E aí essa semana ela me disse, eu não consegui ver isso. Eu não sei nada disso. Eu não consigo me ver, nem agora, imagine daqui a 6 meses. E isso é muito real. Nós não conseguimos nos ver, sabe por quê? Porque ver a si é estar em contato com o seu ser. E a gente não se conecta com o nosso ser, a gente só se conecta com o nosso ter, né? Toda a nossa fala não é do ter. Eu tenho que pagar a conta, eu tenho que lavar roupa, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer aquilo, é tudo. A gente não consegue se conectar com o nosso ser. E aí a gente não se vê. Precisamos nos ver. Quando eu me vejo, eu abro uma janela para o sol entrar. Tem uma analogia sobre isso que eu acho bem interessante, que né, uma pessoa dizendo, olha, imagine uma pessoa que não gosta do sol, que deixa as janelas todas fechadas, as portas tudo fechadas, porque ela não gosta do sol, ela gosta da sombra, de viver na sombra. Aí um dia ela resolve fazer uma experiência do sol. E ela abre as janelas e as portas. O sol não vai sair de onde ele está. Ele continua lá, no firmamento. Continua lá no alto,
mas ele entra na casa dela, entendeu? Então ela nem chegou ao sol, nunca vai chegar ao sol, mas o sol de onde está já atingiu ela onde ela está, já atingiu ela. Só o desejo de se conectar com o sol, você já se conectou com ele. Então é isso que eu faço na minha vida. Eu abro uma janela, eu quero ser uma pessoa melhor. Naquele momento eu já entro em contato com essa possibilidade. Eu quero viver o reino de Deus. Se eu tenho consciência do que é o reino de Deus, se não é só uma palavra solta que eu ouvi as pessoas dizerem por aí, naquele momento eu já entro em contato com isso. Eu já estou em contato com o reino de Deus. Se eu tenho consciência do que é isso, né? Então, o que faz a diferença para nós é a consciência, é a nossa consciência. Então, para Hércules era claro, eu não posso matar o, o javali, eu tenho que levar ele vivo. Pronto. Então, ele sabia o que tinha que fazer, essa era a tarefa a cumprir, ele já estava fazendo. Tudo o que ele fez foi encontrar uma forma de capturar o javali, não de matar o javali, né? Eu quero capturar, eu preciso capturar. Ok? Tomou um remedinho aí, Ivonete? Isso, tome um comprimidinho aí e relaxe. Não, Maria, eu não tomei remédio nenhum. Eu tô só tomando água e Mas acolhendo tudo. tome um remedinho que vai lhe ajudar. Não precisa fazer esse sacrifício, não. Tome um. Não, não é difícil não, tá Se tudo está bem. doendo muito, pode tomar um comprimidozinho. Certo. Ok, gente? Então vamos subir um monte diferente agora. Se alguém precisar ir no banheiro, tomar uma água, vá, que a gente vai fazer agora uma dinâmica e vamos subir um monte diferente antes do almoço. Jó, queria dizer alguma coisa? Não ouvi não, porque você desligou o microfone. Estou fechando a câmera que eu vou ao banheiro. Ah, pronto. Vão e voltem, tomem água, façam alguma coisa. Ó, Como é deixa eu lhe ali? mostrar o povo ali, ó, que você está me perturbando. Diga, ai, gente, estou ressuscitada, viu, gente? Estou ressuscitada, que eu quase morro. Tá Maria. vendo? Tá vendo? Oi, Polly. Tá vendo, Querida, tô com mamãe? saudade de você, Polly. Ah, Quase morre essa fofa. menininha. Quase morre, mas agora tá boa. O que foi que houve? Hã? O que foi que houve? Ah, ela teve duas variantes da doença do carrapato, que ficou muito mal mesmo. Ah, Ficou com as taxas lá embaixo, quase parte. Não foi, mamãe? Mas a mamãe ficou comigo toda, um bocado de noite acordada, dando remédio. Agora eu tô boa. Agora eu tô boa. Homero, eu acho que está gravando. Tá gravando. Eu vou desligar agora a gravação, Ah, viu? tá.